Não, isso que eu tô falando. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo a Thaís, bem-vindo Arthur, Jefferson. Sejam todos bem-vindos a esta live especial, né, onde teremos a presença do meu querido Ítalo Marcilli. Como sempre, vamos dar algum... Boa noite, Adriano, tudo bem? Boa noite, Maurício. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui fazendo o meu cigarro enquanto espero a chegada, espero as pessoas chegarem e também estou aguardando a chegada do Dr. Ítalo. Então esta é uma primeira live com, não sei se eu chamo Hangout também, no Instagram, mas como conversas, né, que eu espero futuramente fazer outras, além das minhas lives de segunda-feira, pessoais, né, fazer algumas outras também com convidados. Apareceu nada, né? E uma outra coisa que eu queria dizer já de cara também, que eu venho falando, ó, o Ítalo solicitou, é só apertar aqui, né? Isso. Fazer uma transição ao vivo. Então eu estava dizendo que eu tenho pedido para as pessoas sugerirem temas para eles. Boa noite, Tudo querido bem, Ítalo. Malê? Tudo bem? Porra, que alegria estar aqui contigo. E aí? A minha é também enorme. Que bom, que bom, que bom, Malê. Maravilha. Agradeço muito você ter aceitado estar aqui. E é uma alegria mesmo, faz meses que a gente vem falando em fazer essa live, Exatamente. né? E Exatamente. os nossos compromissos, você tem mais ainda do que eu, não, Não, não nos deixaram, né? exatamente, mas chegou. Então, Ótimo. Sexta-feira aí, maravilha. Ô, Malê, sabe que eu ri muito outro dia? Porque eu não lembro que eu tava rolando. Desculpa, te interrompi, você tava falando alguma coisa não, aí pode quando eu falar entrei. já, já estamos conversando. Porque eu ri demais, porque eu tava rolando o Facebook, o Instagram pra cima, sei lá, meio distraído assim. E aí eu vi uma pessoa que escreveu uma coisa assim, ó, como é que é? Objetivo da vida. Fumar tanto até adquirir a mesma voz do Malê. Eu falei, genial, Não genial. sei se vai dar certo. Eu falei, não é o cigarro isso aí. Não Mas é o beleza. cigarro. Cigarro muitas vezes atrapalha. Outro dia alguém me perguntou isso também. Fumar não atrapalha o seu ofício? Eu disse, olha, atrapalha um pouco com pigarro, às vezes, resseca a voz, mas o meu ofício mesmo é professor, É, há muitos anos, né? O meu trabalho de ator tá meio... De vez em quando eu faço meu espetáculo, enfim, há uma atuação, mas o meu trabalho como ator é secundário no meu então, dia a dia, né? Então, e aí o ofício de professor não atrapalha nada, porque não interessa a qualidade da voz, né? mas eu E eu achei, também achei, tenho... achei muito bom o comentário dele. O objetivo da vida dele é ter tua voz, mano. O objetivo da vida dele é esse. Ele achou que fumando ia resolver a coisa. Não sei, achei. É, eu estou vendo aqui que o celular está me cortando. João, dá uma manta aqui. O João, meu filho, está aqui do meu lado. É um pouquinho. Né? É um enquadramento. Oi, Acompanhamento, para não ficar com essa. Né? Eu já agora penso sim. mal, aí corta a metade da minha cabeça. Pronto. Tentar baixar, né? Não, então eu vou baixar um pouquinho. Ótimo. Então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas preparadas para ti. Tá. Mas antes de tudo, eu queria falar uma coisa que já é, de uma certa forma, um tema, uma pergunta. Não é bem uma pergunta, mas é um tema. Eu estou, casualmente, o Leon Bloy dizia que o acaso é um nome moderno do Espírito Santo, né? Perfeito. E então a nossa conversa hoje vem
num momento em que eu estou estudando o livro da Regine Pernoud sobre Santa Hildegarda. Tá, E estou tá. maravilhado com o trabalho dela, não é? Não só por causa desse aspecto visionário, mas o aspecto medicinal. Uhum. Né? Então, é uma pergunta que eu não tinha planejado, mas me ocorreu e também me ocorreu para a gente começar aqui sobre né, a intercessão de Santa Hildegarda. Sim. Quanto você já teve contato com esse aspecto do trabalho dela? Então, Malê, eu ia te perguntar, você tá maravilhado com a Santa Hildegarda e não com a Regina Pernoud, né? Que consegue Sim, recolher sim, ali e dar uma. Santa Hildegarda. A Com Santa Hildegarda certeza. Maria von Bingen é um negócio assim, é extraordinário. Ó, um detalhe sobre a vida dela que eu acho extraordinário, não é exatamente sobre a vida dela, é o momento no qual ela é canonizada. Né? Ela foi canonizada pelo Bento XVI recentemente, né? 2005, 2006, talvez, não lembro exatamente, 2006, 2007, ela foi canonizada, né? Pelo Bento XVI, pelo Ratzinger, né? Ela é canonizada por ele. E o que me parece muito salutar para o nosso tempo, no qual a medicina ou as intervenções elas são absolutamente materialistas. Né? Então, assim, ele canoniza uma. Posso usar aqui uma licença poética que talvez vá ferir a sensibilidade dos católicos, mas ele canoniza um tipo de bruxa. É uma coisa muito interessante. Ele canoniza um tipo de bruxa. É uma coisa que eu acho fantástica. Quer dizer, bruxa em que sentido? E claro que é uma brincadeira. Assim. Bruxa no sentido de que ela não está olhando só para a parte material do sujeito. Né? Ela está tentando encontrar uma conexão, uma conexão gramatical, simbólica entre os elementos criados, né? Os elementos minerais, sobretudo, que é o que ela mais se utiliza ali, e a alma da pessoa. E a alma não só do ponto de vista psíquico, mas ela tem intervenções que curam inclusive doenças físicas, né? Então a alma como aquele informe do corpo que vai fazer com que o sujeito padeça, no final das contas. Tem um padre ortodoxo que ele tem uns livros muito interessantes, mas não sei se você conhece ele, é o padre Larcher. Larcher, Larchet, que ele fala sobre... ele faz toda uma correlação entre as doenças espirituais e as doenças físicas. É interessante. Os estudos dele são muito interessantes, não são definitivos, é claro, esse tema não tem última palavra sobre ele, mas é um aprofundamento muito interessante entre a conexão das perturbações espirituais, a saber, assim, dos 7 vícios capitais mesmo, e as manifestações físicas e psíquicas também. Então, ele reposiciona, de algum modo, a linguagem médica, né? Como quem diz assim, olha, beleza, a gente estuda fisiologia, a gente estuda bioquímica, a gente estuda todas essas coisas, mas isso é só uma pequena fração da explicação do porquê que a gente padece, ou das causas de padecimento corporal e psíquico. A doutora, né, porque ela é doutora da igreja, né, a doutora Hildegarda, né, a bruxa santa Hildegarda von Bingen, e isso é só para aterrorizar os purinhos, né, da vida, ela, com uma perícia prática e com a visão mística que os santos têm, ela de algum modo me parece... Maria, talvez eu esteja sendo muito poético, tá? Olhando para a vida dela assim. Mas parece que ela consegue olhar para uma certa gramática da natureza como quem diz assim, olha, eu sou uma pedra, eu sou uma ametista, eu sou um quartzo, eu sou, sei lá, uma composição ácido-base. Como se ela olhasse para esses elementos da natureza e conseguisse pegar o verbo mesmo deles ali. E como se esse verbo ele pedisse para se completar num sujeito ou num objeto, ou se completar num outro verbo, que é o verbo do homem que sofre, do homem que padece, do homem que é abalado pela substância confusa mental, pela substância física, corporal. Então é como se ela conseguisse fazer a conexão entre essas duas coisas, e é claro que as intervenções curativas da doutora Maria Hildegarda von Bingen, né, da santa bruxa Maria Hildegarda von Bingen, elas vão muito para além da gramática habitual que o médico contemporâneo consegue enxergar. Alguns alquimistas conseguiam fazer isso, né? Alguns alquimistas eles tinham algo disso. E parece que foi perdido na tradição ocidental a visão do hermetismo. E quando a gente fala isso, parece que a gente está para ser excomungado quando fala um negócio desse. Mas olha, já são os perennialistas. Exato, aí sobra os perennialistas do lado de lá e do lado de cá. Olha, o que sobraria para a gente? Sobraria o hermetismo. Assim, o hermetismo ele tem uma conexão muito a doutrina filosófica e prática do hermetismo tem uma conexão muito grande com o cristianismo mesmo. E me parece que era nessa tradição que a doutora Hildegarda von Bingen estava. Assim, os escritos dela, e eu li eles eu não li no original, eu li no espanhol. Tem umas traduções de espanhol, Malê, que eu nunca tive um livro dela na mão porque eu não tinha grana para comprar. Mas no underground da internet a gente acha os PDFs. Então, eu li esse livro dela em PDF de uma tradução do espanhol.
E, infelizmente, eu não consegui me debruçar o tanto quanto eu gostaria. Né? Eu gostaria de praticar, tentar praticar de algum modo, mas é uma tradição que eu não consigo encontrar o fio da meada ainda, sabe? Mas só a leitura já é muito... né? Abre todo um campo, né? de conhecimento. Sim, é muito impressionante. Eu estou na parte ainda do livro em que ela não chegou nos minerais, Tá, mas ela tem um capítulo sobre os vegetais, os chás e total. a alimentação. Ela recomendava muito coisas nesse sentido e essa ligação, essa ênfase, inclusive, de que assim o peso maior na maioria das enfermidades é de ordem psíquica É, e não material. É exatamente o que a nossa medicina, pelo é, menos a ocidental claro, alopática, precisa aprender, né? total. E esses estudos do padre Larcher, eles são, assim, você lê um negócio daquele e fala, é verdade, é isso aí, tá tudo isso aí. Eu já sabia, mas não consegui explicar como ele explicou. É isso aí mesmo. A gente sabe disso, né? A gente tá com mal-estar, tá com uma coisa na cabeça, a gente começa a ter sintoma. Isso é, por Sim. experiência própria, de algum modo confuso, sem conseguir encontrar os nomes corretos, a gente sabe disso, né? E, É. e E não eu tenho que só aprender. e não só as coisas da cabeça, mas desordens que não estão na cabeça, né? A gente tem mania também de falar cabeça já de um ponto de vista materialista já, né? Como se fosse Sim, neurotransmissor, não é isso. Eles são desordens espirituais mesmo, assim, a coisa está fora de ordem, né? Está fora de ordem sim. espiritualmente falando. Então, assim, você tem algum dos vícios capitais dominando a tua vida, você certamente vai ter manifestação física, né? Sim, Então, sim. Ok. A segunda coisa que eu anotei aqui é já fazendo uma relação, e é legal porque eu disse que tem algo de providencial nisso, porque ela também tem uma dimensão artística, né? Quer dizer, e as visões, particularmente, elas, no caso de uma santa como ela, elas iluminam algo sobre o que eu venho insistindo, que é essa função de intermediação que o artista, né, especialmente o artista de uma tradição religiosa, deve ter. Hoje a gente sofre muito com as pessoas, às vezes, que fazem arte religiosa, né, na liturgia. Eu sofro muito, às vezes, porque as pessoas, em vez de depois de uma vida mais profunda de oração e, portanto, de ser capaz de contemplar coisas mais altas e aí traduzi-las para o plano artístico, elas tendem a colocar os seus sentimentos sentimentos. cotidianos, pequenos, né, pessoais, tentando elevá-los quando eles não cabem nesse outro plano. Então, pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse sobre como é que a relação entre arte e processos terapêuticos, ou mesmo pela saúde da alma, sem a gente pensar em terapia no sentido mais próprio da palavra, no sentido amplo, né? Como é que e você trabalha com isto, se isto tem vamos dizer, um lugar na tua prática. Não sei se eu fui claro. Mas eu posso já entra aí no. Vamos tentar, né, entrar nessa discussão, nessa conversa, mas dentro dela, eu queria. Acho que você vai gostar de saber. Eu tinha uma paciente que se tornou amiga depois, e atendi ela e ao marido. E era um caso muito delicado, arrastado já há muitos anos. Ela sofria lá com uma questão bem concreta, bem específica, de algo que aconteceu na vida dela. Ela muito novinha, e isso foi se arrastando. Depois eu já conheci ela já na idade adulta, que tinha uma família e tal, mas ela estava completamente paralisada. Então, uma depressão crônica, um transtorno ansioso que se estendia para todos os domínios da vida dela. Então, ela tinha praticamente uma vida vegetativa, né? Uma mulher bonita, jovem, saudável, né? Mas esse era o quadro. Isso foi apresentado para mim. É um caso muito interessante, na verdade, mas que eu não vou discutir aqui, não é isso que eu quero dizer. E aí, começamos lá as intervenções terapêuticas, comecei a fazer terapia com ela, então uma semana atrás da outra, às vezes 2 vezes por semana. Era uma pessoa muito aberta, né, à terapia. A gente conseguiu estabelecer uma relação de muita confiança e a coisa andava muito bem, mas tinha um elemento ali de esperança. Bem, de um estado vegetativo, ela já conseguia pegar o Uber, conseguia sair de casa, conseguia levar a filha para ir no parquinho, né? Conseguiu ter a filha e levar a filha para ir no parquinho. Eu atendia esse casal, ela, sobretudo, por muitos anos.
E a coisa não voltava. Tinha ali um fiozinho, que era um fio que eu queria tocar, mas a coisa simplesmente ainda não estava na hora de acontecer e não acontecia. Então, um fiozinho da esperança, né? Como quem diz o seguinte: olha, eu posso esperar dessa vida um pouco mais. Eu posso esperar dessa vida me tornar um ser humano mesmo, que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, por aí vai. Isso não tinha voltado para ela ainda. E aí, um dia, a gente ficou um tempo sem viagem minha. Acho que eu fui para um retiro, eu fui para um convívio ou algum congresso, eu já não lembro. A gente ficou assim umas 2, 3 semanas sem conseguir ter o atendimento. A gente tinha esse atendimento semanalmente, 2 vezes por semana. E depois, na retomada dos atendimentos, ela falou assim: Ítalo, foi muito ruim ficar esse tempo sem você, mas eu descobri uma coisa aqui no YouTube. E realmente, nessa consulta, ela estava com um olhar muito diferente, Malê. Ela estava com um olhar assim, bastante diferente mesmo. Assim, um brilho no olho dela tinha voltado de algum modo. Assim. Ela falou assim: eu descobri um negócio no YouTube aqui. E tô ouvindo essas narrações da vida da Catarina de Emerick, Sim, né? foi. Não foi? E a pena que eu tenho é que eu já estou terminando. Eu queria que isso não acabasse. Eu queria que o Malê tivesse narrado 2 vezes de modo diferente isso aqui. Os capítulos. Você gravou os capítulos, né, da vida da Catarina de Emerick, não foi? Gravei. Gravou? Na quaresma passada. Da quaresma passada, Durante... Foi na quaresma passada ou na retrasada, hein, Maravilha. Malê? Foi na Talvez. retrasada, hein? Acho que Esse foi já tem mais foi na tempo. retrasada. Esse tem mais tempo. E ela tinha descoberto as tuas gravações. Logo que você lançou, ela não te conhecia, caiu lá e ela falou o seguinte: eu tentei ler o livro, né? Você tirou isso do livro, né? Eu tentei ler o livro, né, das visões dela e não era o mesmo, não tinha o mesmo efeito. Eu precisava da voz do Malê para aquilo gerar um efeito. Maravilha. Maravilha. Tá? Graças a Deus. Eu nunca te falei isso, mas por negligência, por sei lá, a gente nunca falei. Eu já tinha que ter te mandado a mensagem imediatamente, mas pô, a vida vai acontecer, então já tem uns 3 anos, eu nunca te falei, queria te falar isso. O efeito daquela. Como é que você gravou aquilo, mano? Deixa eu inverter a pergunta aqui. Deixa... Desculpa, né? Era para ser o contrário. Não. Mas porque é um efeito que para mim não é extraordinário, é um efeito esperado para mim. Né? Eu não acho que você gravou aquilo por nenhum outro motivo, mas eu queria ouvir de você, assim, né? Como aquilo foi feito? Na verdade, eu gravei como eu gravo os poemas também, como eu gravo essas meditações diárias. Né? Não há, vamos dizer, como eu tenho dito sempre, quando falo sobre récitas, você também aí é um intermediário do próprio texto, de maneira que, em vez de tentar interpretar o texto, como que injetar emoção na voz, ao contrário, você tenta, vamos dizer, traduzir a estrutura formal do texto. É bem verdade que ali nós temos uma tradução, então não tem uma qualidade, vamos dizer, poética formal suficiente. Mas, em compensação, tem as imagens. E ali sim as imagens são muito fortes, né? São muito fortes. E as expressões que ela usa, né? E então eu gravei aqui nesta mesa aqui, que é onde eu sempre faço minhas gravações. Eu uso um microfone semiprofissional. Né? E eu tenho esse livro, uma edição antiga de 1940. E foi na quaresma eu sempre pego algum tema. Esse ano eu estou gravando sermões de São Leão Magno sobre a quaresma. E lá eu pego sempre uma coisa só. Então eu fui dividindo os capítulos da paixão de acordo com os 40 e poucos dias da quaresma. E depois ainda gravei alguns sobre a ressurreição para completar o quadro, né? Então, assim, é quase que assim, é um trabalho de você deixar que o texto flua através de você e chegue no ouvinte, sem que a sua personalidade individual interfira. Sem você projetar sua personalidade individual no que o próprio texto está querendo comunicar. E sem carregar, porque as pessoas, especialmente atores, quando vão ler, isso, eles tendem a mostrar a forma da voz. Então, é completamente diferente quando você diz qualquer coisa, transforma seu amador na coisa amada,
né, para dizer o que o texto está dizendo, e outro para mostrar a forma da voz, transforma-se o amador na coisa amada, Ah, onde o ouvinte, ouve, a sua voz fica na frente do conteúdo e do conteúdo no sentido mesmo do sentido das palavras, tá. né? Manuel, uma pergunta. Desculpa, eu inverti aqui a coisa. Você me desculpa, mas eu acho que é mais. Enfim. É que, olha só, pessoal, a audiência aí, né? A gente entrou. Pessoal que não conhece o Malê é uma tragédia, tem que conhecer. Então, esse é o primeiro adendo que eu preciso fazer. O pessoal que entrou agora e não sabe com quem eu estou falando. Tinha que saber, agora já sabe. Bem, então, uma pergunta técnica, Malê, na verdade, que eu acho que é bom para quem. Que ontem mesmo eu falei sobre poesia, sobre leitura de poema, tá? Mas não falei extensamente porque não era assunto, né? A gente falei, eu não sei se foi ontem ou foi anteontem, eu tô gravando live todo dia, então já me perdi, não sei nem com quem que eu falei isso. Mas uma pergunta, quando você, por exemplo, né, especialmente nas visões da Catarina de Emerick, né, Catarina Emerick, você faz uma leitura total do texto antes e depois você recita, ou você é capaz de já, lendo o texto, recitá-lo sem nunca tê-lo lido antes? Você entende a pergunta? Entendo. Não, eu sou capaz de fazer isso, Tá. mas isso aí exige já uma certa tarimba, um certo... Sim. O ideal é ler antes. Tá. O ideal é ler antes. Eu também tenho a vantagem, como eu estou gravando um áudio, Sim. e quando eu tropeço ou digo uma frase e digo, não era assim, eu digo de novo e depois corto. Às vezes você ouve e fala, não era assim. Tá. Não, às vezes eu digo e já na hora eu Não é percebo assim que que não tinha que era ter assim. saído. Tá, interessante. Eu Então, noto uma diferença muito grande entre as tuas recitações, Malê, e, por exemplo, as recitações do João Maria Vilaret, né? Um recitador português que... Sim. Ele é um ator recitando, me parece, né? Então, tem uma recitação de um poema do Fernando de Lima, Jorge Lima, O Nega Fulô, que aquilo ali é uma... Você tem vontade de rir, né? É engraçadíssimo. O poema é muito engraçado também. Fulô, fulô! Neguinho fulô! Sim, Ele sim. ele faz umas pirotecnias ali. E a verdade é que eu não consigo te imaginar recitando o Nega Fulô, por exemplo, como o João Vilara te recita, mas consigo entender a graça, entender a projeção da personalidade dele como algo... Assim, ficou legal. Ficou interessante. Sim, Agora, não sim. sei se é só isso. Você entende o que eu estou perguntando? Assim, existe uma diferença entre o tipo de recitação ou declamação, sei lá, cênica e o que você faz, ou é só uma impressão equivocada minha? Não, você está perfeitamente correto. Existem dois níveis de interpretação. Tá? Existe um nível zero, vamos dizer assim, que é o que eu costumo usar, que é esse que a gente falava. Quer dizer, a ideia é não fazer a arte do ponto de vista vocal, não é? Então, chegar mais, como se você chegasse mais direto no coração do ouvinte, vamos É dizer isso. assim. Porque o João Maria Villate, ele não chega no coração, me parece. Não, Mesmo poesias muito bonitas, muito bem recitadas, interpretadas, declamadas, não é no coração que bate aquilo, se a gente é minimamente sensível, né? Bate no outro é, lugar. Eu não saberia dizer aonde, mas bate no outro lugar. Lugar de entretenimento, eu não sei, de perfeição, sei lá, estética, para assim dizer, no sentido mais superficial do termo, mas não é no coração que bate, né? você tem razão. Talvez bata na superfície do coração, porque É, ele faz muito bem isso. E você vê que ali não tem nenhum ego na não parece frente. ter, exato, não tem. Não, ele está traduzindo e ele não reforça, ele é um puta ator. E eu cheguei a gravar algumas coisas assim, Tá, de você, vamos dizer, dessa interpretação de segundo grau, tá, onde você tem de fato, é que aí me parece que a forma artística, ela fica um pouco desconectada do sentido do texto. E é por isso que não vem para o coração, porque ela é pura forma, vamos dizer assim, estética, por isso. sem Eu, estar carregada do sentido. Mesmo que você diz, fulô, tá, mas ele consegue, eu acho que ele consegue dramatizar o texto, vamos dizer assim, e aí chegar até nós.
mas quando eu gravo, tem uma diferença mesmo, e isso é que eu tenho tentado fazer as pessoas entenderem, mas é muito difícil fazer entender, porque é quase impalpável. É você dizer, olha, não, você não tem que colocar nada, Sim. mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não tenha que interpretar. Não, deixa vir direto. Não, não vem direto, porque não é natural. É isso Né? que eu penso. Quando houve esse caso com a minha paciente, né, que pela tua voz, alguma coisa no coração dela mesmo foi tocado. Alguma coisa no coração dela foi tocado. Aconteceu alguma coisa ali. A gente poderia falar disso longamente. Assim, eu imagino só, né, que uma declamação, uma recitação, uma encenação do Villaret, que eu acho um grande, né? Eu adoro o João Villaret, assim, não tem como, sei lá, eu gosto, particularmente me Eu agrada. gosto muito. Eu gosto muito. Mas imagino que ele não se presta a isso, o que ele está fazendo, né? Não se presta a isso, assim, me parece que não se presta a tocar ali numa corda, num nervo do coração específico. É. Né? É uma impressão que eu tenho, pelo menos. São como se fossem dois ofícios diferentes, me parece. Apesar de... É quase como você usou a expressão, diversão. Quase, não chega a ser. Seria uma diversão, vamos dizer assim, sofisticada, ou que tem algo de verdadeiro existencialmente. Mas é como se fosse uma pausa na vida. Tá, Você tá entendendo? isso, E para é mim isso. não tem pausa na vida. Tá, isso, me parece. Para mim aquilo ali não é um ofício no sentido assim, sabe? Paro a minha vida para fazer este ofício. Não, né? É, Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, e aí eu acho que entra um outro elemento que também é impalpável, mas que no trabalho do ator, mas na verdade de qualquer artista, é que no ator isso é mais forte porque a nossa matéria é o nosso próprio corpo, né? São as ações corporais. Então, cada ação que você faz, ela está como que carregada da tua história, que está impressa, não é impressa, ela faz parte do teu corpo. Então, um ator maduro, você pega atores já anciãos, basta ele entrar em cena, ele não precisa fazer não nada, precisa fazer nada. Não a precisa fazer não nada, né? ser permitir, vamos dizer assim, amplificar, né, Sim. é sua presença corporal, vamos dizer assim. Ah, tem a impressão, tá? Mas uma pergunta. Eu inverti a live, né? Você me desculpa. Invertendo. Mas tudo bem, isso já abre espaço para a gente fazer uma nova live. Exato, eu não vou Aqui tem fugir da esse pergunta. problema. No meu perfil aqui, tem um limite de 45 minutos. É? No meu perfil, bate 45 minutos, cai a O meu é uma ligação, hora. É. a conexão. O Eu acho que Instagram tá. depende do número de seguidores. Pode ser, pode ser. O Instagram tá Mas, fazendo racionamento aí de minutos é, da tua, mas da nós temos tua 15 conta. minutos ainda. Ô, Malê, eu tava conversando com o Matheus Basso semana passada, essa semana, já não lembro, né? E a gente falou um pouco sobre o assunto da arte e da terapia, né? A arte como cura animarum, assim, como cura da alma, de algum modo. Né? Eu não cheguei a usar esse termo lá, mas estou usando aqui. Por um lado, a gente falou das artes, a gente tá falando das artes plásticas, né? Da escultura, da apreciação do belo como um princípio de ordem, tá. E não entrei com ele num outro território da arte, que é propriamente a arte do ator. Né? O sujeito que lê um texto, busca... Aí, essa é a pergunta. Eu estou te fazendo uma pergunta, na verdade, tá, Malê? Então, não estou afirmando nada, estou fazendo uma pergunta. O sujeito que lê um texto e olhando para aquele texto, tenta encontrar dentro dele, dentro do corpo dele, da geografia, do mapa ali, da afetividade, dos sentimentos, como é que ele consegue recrutar aquilo e expressar de um modo mais cristalino, mais próprio, o que o roteirista, o diretor, o sujeito que escreveu o texto está querendo que seja encenado no palco. O que você tem a dizer do Stanislavski,
Malê? Você é um sujeito que gosta, que não gosta dele? Como é que é essa história aí? Não, o Eugênio Barba, aquele diretor italiano, ele diz que se nós, ele é um evolucionista, ele diz que se o homem descende do macaco, os atores contemporâneos descendem de Stanislavski. Né? E se a primeira não é verdade, a segunda é. Tá. Porque o Stanislavski ele determinou a história do teatro ocidental, pelo menos no século XX. Porque eu conheço bem a obra de Stanislavski e as pessoas se confundem muito porque ele estava confuso quando ele tenta teorizar sobre o que ele compreendia. Né? Ele veio da experiência, ele consegue fazer um método que funciona, mas muitas vezes, quando ele explica por que o método funciona, ele se confunde. Um exemplo claro é a questão da memória afetiva, né? Em que, lá no primeiro livro dele, o primeiro teórico, que no Brasil é chamado A Preparação do Ator, logo no início do livro tem uma cena em que a personagem, o narrador, que é um aluno, fez uma cena e o mestre, que seria o Stanislavski, fazendo a crítica, diz, olha, teve um momento em que aconteceu alguma coisa, o resto do tempo você ficou lá se movimentando, tentando sentir as emoções da personagem. E o aluno diz assim, mas não é isso o trabalho do ator? Porque a maioria das pessoas acha que a memória afetiva é isso. Você sentir as coisas que a personagem sentia naquele momento e aí, magicamente, aquilo vira teatro. Isso não é assim. Aí o Tortsov, que é o Stanislavski no livro, diz, pega 3 atores, sentem vocês aí, e agora você vai sentir alegria, você tédio e você tristeza. E a personagem diz, puta, ali eu percebi o absurdo da nossa tentativa. Né? Como é que eu, parado aqui, decido que vou sentir alguma coisa? E aí ele diz uma coisa que denota ali a mestria do Stanislavski. Mas quando eu estava em cena, parecia possível. Sim. Isso parecia possível realizar isso. Então, o que acontece é que as pessoas, em geral, se você diz isso para as pessoas, como eu de vez em quando gravo aí, quando eu falo sobre o trabalho do ator, e insisto nisso, o ator não trabalha com as suas emoções, não dá para fazer isso. Você não pode sentir algo. Quando você imagina, lembra de uma cena em que você estava triste, você pode sentir as mais diversas emoções, e não aquela emoção. Né? Mas o ator trabalha com as ações corporais. Né? Então, aí todo mundo entende, mas quando a pessoa vai representar, ela tenta fazer isso. E aí dá errado, sempre. Né? Então, o que o ator... O que a gente pode fazer é colocar o nosso organismo, especialmente muscular, na mesma condição, a gente poderia dizer, na mesma tonicidade, no mesmo estado que ele se encontra quando você sente tristeza. Né? Então, se eu, por exemplo, lembrar como é que estava meu corpo quando eu estava sentindo tristeza, e colocar a musculatura desse jeito, eu já vou encontrar uma situação análoga à da tristeza. Isto aí é uma chave de toque, porque se a gente entendesse isso, a gente conseguiria nos livrarmos de determinadas emoções que nos incomodam simplesmente com uma mudança física. Não é? Esses conselhos que a gente ouve, se você está triste, dance. Sim. Não é porque a forma da música em si muda, não, é porque meu corpo se coloca em outra condição e assim eu não consigo mais ficar tão triste. Né? Então, essa relação, que você deve trabalhar muito com isso, porque isso aqui é essencial na alma humana, essa relação entre condição corporal e estado anímico, é um dos elementos básicos para o trabalho do ator. Porque, Malê, então, estou perguntando isso pelo seguinte, quando eu não estudei
tudo que o Stanislavski escreveu, a trilogia dele, né? Então, a questão do personagem. Aquilo ali me pareceu, isso aqui me parece uma ferramenta importantíssima para a nossa atividade terapêutica mesmo. Sim. A atividade terapêutica. Então, às vezes o sujeito está, sei lá, com uma situação crônica de ansiedade, por exemplo. O sujeito está sempre tenso e em posição de fuga ou luta. Me parecia o seguinte, olha, talvez eu precisasse fazer aqui um diretor, talvez um diretor de personagem, né, um diretor de elenco, não um diretor de personagem, um diretor talvez fosse mais eficaz no tratamento desse sujeito, né, por um tempo do que eu, enquanto psiquiatra. Mas no final das contas, quem procura, o paciente procura a mim, ele não vai na escola de teatro, né? Ele vai no psiquiatra, vai no terapeuta, né? Ele não vai na escola de teatro. Então foi por isso que eu comecei a estudar esses assuntos. Olha, isso aqui pode ser uma ferramenta terapêutica muito útil para... Uma coisa que o Stanislavski insiste lá no próprio preparação já, é que você tem que ser capaz de relaxar a sua musculatura. Sim. Ou seja, no fundo você não pode ter tensões localizadas como que cristalizadas. Né? Se você pegar o trabalho desses caras como o Moshe Feldenkrais... Não sei, quem? Moshe Feldenkrais. Esse cara, ele é um terapeuta, ele desenvolveu um método de relaxamento, de exercícios básicos de relaxamento, mas o foco dele era a terapia. Ele era judeu e é um cara que trabalhou ali na década de 70, eu acho, 60, 70. Ele fazia curas maravilhosas, porque ele dizia que o mecanismo de fixação, vamos dizer assim, de uma neurose é muscular. E que se você consegue desfazer aquela estrutura cristalizada, você caminha para a cura. Ele conta exemplos de memórias que vinham às pessoas quando ele conseguia desfazer determinado, vamos dizer, nó muscular. Eu não conhecia o trabalho do Feldenkrais, né? Mas quem foi meu paciente no consultório vai lembrar, né? Quem está assistindo, se tem algum paciente meu que está aí, né? Vai lembrar que a gente fez exercício no consultório, né? Assim, algo me parecia muito óbvio. Ele fala, tem alguma coisa no corpo do sujeito que, se a gente consegue desarmar, a gente desarma uma série de estruturas psíquicas dele, vivências afetivas, estrutura psíquica, o diabo que for. Então, quem é meu paciente vai lembrar disso. Assim, lembra que a gente botava o pessoal para desfilar. A postura do andar. É uma coisa muito engraçada. O pessoal estava no meu consultório. Um dos motivos pelos quais eu mudei para um consultório maior, né, foi para o pessoal poder desfilar, para poder usar o corpo. Né, a pessoa usar o corpo dela ali. E, claro, não conseguiria relatar isso, não conseguiria hoje, né? Teria que pegar os arquivos antigos dos meus pacientes, assim, mas grandes viradas terapêuticas aconteceram através desse tipo de prática, desse tipo de exercício. Se você pensar na afirmação do Aristóteles, né, de que a alma é a forma do corpo, é evidente que o teu estado psíquico, a tua, vamos dizer, constelação psíquica, ela vai se refletir no seu corpo. E quando ele dá o exemplo muscular. Claro, quando assim, muitos metafísicos acabam dando exemplo do violino, né? O que seria a alma do violino? Seria a música que o violino toca, né? Então, assim, a alma do corpo. Assim, só que um violino com uma corda mais tensionada, menos tensionada, ele vai tocar uma música diferente, mais própria ou menos própria, né? E essa é a possível da afinação do instrumento. Então, é claro que para a alma do sujeito poder funcionar melhor, a gente precisava distensionar algumas cordas ali ou tensionar outras, né? Como quem diz, olha, tem algo que não é só a postura, não é só a postura de ficar em pé ou ficar relaxado, mas algo nos trejeitos, nos meneios, no jeito de se mexer, no jeito de olhar, no jeito de posicionar a cabeça, no jeito de posicionar o olhar, no jeito de, sei lá, oferecer um sorriso que muda mesmo a operação. Não é que muda a operação da alma, isso é uma impropriedade falar isso, mas que a alma pode fluir melhor ou menos melhor, né? ou menos bem para um certo lugar ou para outro. E talvez a gente consiga... Né? Sem dúvida. Eu não diria que a alma do violino é a música. Acho que a alma do violino mesmo é a sua estrutura corporal, a forma corporal dele. A coisa. E a música seria uma expressão. Dessa alma. Por isso. Né? A música teria sua alma própria, sua forma própria, como que se encarna
O violino seria uma espécie de médium. Mediador, exato, né? O mediador é, Mediador, é o ator. claro. Né? Sim, Então, a qualidade da sua alma vai determinar a qualidade mesmo da sua expressão. É perfeito. isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender hoje em dia, quando elas querem aprender a dizer poesia, por exemplo, elas acham que trata-se de exercícios vocais e mesmo de dicção, etc., e não percebe que, assim, escuta, se você como pessoa é uma pessoa superficial, a sua leitura vai Vai ser ser superficial. superficial. Não tem Vai ser jeito. superficial. Vai ser Né? superficial. A expressão, os nossos atores não sei qual é a tua visão sobre isso, né? Mas, assim, os nossos atores nacionais, né, de televisão, os que são famosos, eu acho eles péssimos, Malê. Assim, eu não consigo. Eu fazia um exercício quando era mais novo, que era tirar o volume da televisão e vê-los. Não ouvi-los, só queria vê-los. Eu não conseguia aprender nada do que estava acontecendo. Sim. Se eu fizesse o mesmo exercício com grandes atores, né, do teatro ou do cinema, e diminuísse o volume e olhar, só visse o que eles estão fazendo, não era a mesma superficialidade, mesmo sem o som, mesmo sem a expressão vocal, mesmo sem eu saber o que eles estão falando, o que eles estão representando. Algo ali você pega, porque talvez ele tenha uma presença biográfica, uma presença de personalidade. Você acha que pode se dizer isso, mano? Acho que sim. Acho que sim. E isso piorou muito nas últimas décadas, sabe, na formação do ator. Eu ainda sou de uma geração que tinha, vamos dizer, mais consistência, né, na sua formação. Isto piorou. Então, não há dúvida. Agora, ontem mesmo eu estava assistindo uma cena do Anthony Hopkins, que é um dos maiores atores vivos. É muito impressionante o que aquele homem faz em coisas muito sutis. E isto não se improvisa, isto exige assim muitos anos de dedicação, mas não a arte, aquele negócio de novo Stanislavski, ele não separava arte e vida. Vida, né? Não é que a arte seja assim ela é como uma transubstanciação da vida, né? Quer dizer, é uma expressão minha agora, mas tem algo aí que é a tua própria vida, que é como que sintetizada num outro patamar formal. E se você tiver só essa forma exterior aqui, aquilo é como um cadáver, aquilo é como um robô que imita o ser humano, mas não no sentido aristotélico. Você lembra qual foi a cena, Malê, que você está Foi falando do Anthony Hopkins? Sim, a cena final dessa. Ele fez uma versão, a BBC fez uma versão do Rei Lear, atualizada, passa-se que não é muito bom, o filme não é muito bom, mas o Anthony Hopkins ele salva. Tudo que ele fez, ele salva qualquer coisa. Super-Homem, o que vier. Chega o Anthony Hopkins, então a cena final em que ele já está com a Cordélia morta, né, nas últimas falas, é assim de arrepiar. Né? E você tem isso, não depende também, porque aí as pessoas acham que é só uma questão de o cara ser moralmente bom. E não é, ele tem que ser só moralmente só. Tem que ser honesto, sincero. Sincero, mas isso... Pega o Marlon Brando, por exemplo, que era um cara complicadíssimo. Mas ele não tentava dizer que não era daquele jeito. Eu entendo. Sincero, né? Sobretudo, né? E aí, pronto, está carregado e já funciona. É a virtude do Claro que quanto mais sábio ele for, mais alto ele vai chegar. Não há dúvida. Claro. Eu estava vendo esses dias, eu estava reassistindo algumas óperas e estava vendo a cena final do Pagliacci, né, do palhaço Ridi Pagliacci, e estava comparando duas atuações, a do Luciano, do Pavarotti, e a do Mário Del Mônaco. Não sei se você conhece a do Mário Del Mônaco, de 64, 65 talvez. Acho que não. Ali eu vejo assim, olha, o Pavarotti, né? Então, assim, aquela expressão vocal fenomenal, perfeita, etc. E o Mário Del Mônaco, bem, um puta tenor também, mas
me parecia uma coisa sincera. Eu falei assim, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Você não tem como descolar da coisa, né? Quer dizer, tecnicamente falando, a encenação bem, a ópera, né? A encenação do Pavarotti mais poderosa, mais pujante, talvez um domínio vocal até superior. Mas tinha uma verdade na coisa do Mário Del Mônaco que não dava. Quem assiste. Até um exercício que o pessoal vê aí. Compara as duas e vê se foi uma percepção só minha, né? Só uma percepção só minha. Assim, a cena final, Ridi Pagliatti e a encenação do Mário Del Mônaco e a encenação do Pavarotti. Sem dúvida, do Pavarotti tem uma perfeição vocal ali que não estou discutindo. Mas o Mário Del Mônaco é um negócio que é. Talvez por isso, não fosse um homem sincero. Mas eu estou dizendo isso pelo quê? Moralmente, ele é um sujeito muitíssimo complicado, o Mário Del Mônaco, assim. Moralmente, a vida do cara é o avesso, né? Mas as entrevistas que eu assisti um pouco da biografia dele, as entrevistas dele, o sujeito assim, me parecia muito sincero no que estava fazendo. Muito sincero. Que tipo de sinceridade é essa, Malê, que a gente poderia dizer assim? Porque não é a sinceridade da verdade do sujeito que quer ser um sujeito só moral. É uma outra coisa, né? Me parece. Eu acho que, fundamentalmente, aí não é só uma sinceridade, mas o foco da ação. Qual é o objetivo do que ele está fazendo? Se ele está fazendo aquilo por generosidade, Sinceridade. ou seja, que se o que ele está cantando é para que o seu público se compreenda melhor a sua própria vida, ou se é para o seu público admirar a sua arte. Tá. Você entendeu? Então, um está colocando a forma da arte na frente. O outro está usando essa forma como uma espécie de presente. Uma vez eu disse isso, que o ator é um presente que se dá. Né? Então, eu acho que, não tendo visto essa segunda interpretação, mas conhecendo as do Pavarotti, vejo isso no Pavarotti. Tem algo de egóico ali, tem algo assim, olha o que eu sei fazer. É porque é bom mesmo. É claro, eu imagino a cabeça do Pavarotti. Olha o que eu sei fazer. Né? Mas isso não muda a minha vida. Não, é isso que eu estou dizendo. Está entendendo? A coisa isso tem tudo a ver com o que a gente falava antes dos dois tipos de ator ali. Sim. Não é isso? A generosidade é mais importante do que tudo em arte. Tá. É isso que eu ia perguntar agora. Esse jargão que a gente ouve assim, você foi muito generoso no palco, isso não é um jargão vazio. Isso é uma coisa que me parece que é o centro mesmo da coisa, né? É uma generosidade mesmo. É uma generosidade mesmo. Nós estamos chegando no nosso tempo, daqui a pouco vai terminar. O João disse que já passou, então talvez eu acho que é uma hora, então, porque ancorou aqui no... Eu tinha que servir para alguma coisa, né, eu tinha que servir para alguma coisa, né? Então, assim, eu tinha que servir. Que dá 15 minutinhos. Já subiu aqui. Não, eu ia dizer que eu digo sempre para meus alunos o seguinte: imagine que você está num restaurante e vem um. Quer dizer, que você está em algum lugar, vem uma criança que desenhou lá qualquer coisa e te entrega para você. E que o Picasso, né, um dia estava no restaurante, desenhou um negócio num guardanapo, botou na mesa, disse, posso pegar? Ele disse, pode pegar. Né? Qual é aquela que você guarda com carinho? É o da criança. A outra você vende. Você vende, claro. Você vai, se tiver...